Olá, pessoal, tudo bem? Deixa eu baixar minha câmera aqui. Hoje nós vamos falar da última partezinha do curso sobre a UFO, né? É, faltam duas obras, né, que são as músicas da Adriana Calcanhoto e a obra A Sibila. Então, eu vou fazer um papo com vocês, né? Vocês vão aí durante a viagem escutando isso, e já desejo de antemão boa prova para todos. A Sibila é uma obra da Agostina Bessa Luiz e ela é uma artista portuguesa. Então, a UFA tem uma obra de Portugal em língua portuguesa e tem uma obra africana em língua portuguesa, que é o Bom Dia, Camaradas. Para que elas, assim, qual que é a ideia que a UFA está pedindo para você pensar sobre isso? É que a língua do colonizador, o colonizador é aquele que suprime e assimila, faz o outro assimilar a sua própria cultura e suprime a cultura do outro. Portanto, era para que a gente não soubesse mais nada sobre índios, para os angolanos não soubessem mais nada sobre a história da África, porque antes os portugueses chegarem, nós não tínhamos escrita aqui no Brasil e nem lá na Angola. Então, o que que eles trouxeram? Eles trouxeram campanhas de evangelização, eles trouxeram igrejas, eles trouxeram a alfabetização, e por uma questão paradoxal, né, contraditória, a língua portuguesa ela passou a ser aquela que vai materializar a cultura antes da própria escrita. Então a gente tem aqui, brincando com a nomenclatura da história, o momento da pré-escrita, que é a história antes da escrita, e o momento da história, né? Então nós temos uma história pré-histórica, a pré-história e a história. Pré-história, então, é antes da escrita. Então, qualquer a pré-história de Angola, antes de 1484, quando os portugueses chegaram. Qual que é a pré-história do Brasil? Antes de 1500. E qual que é a história? É a história dali para frente. E quem conta essa história é o colonizador, o branco o colonizador. Então é importante ter isso em mente, porque pode ser que alguma pergunta seja feita em torno disso, né? Qual que é a importância da língua portuguesa se a obra retrata a cultura que não é a cultura propriamente de quem escreve, né? Da nacionalidade de quem escreve. No caso de Agostina Bessa Luiz, não há nenhum paradoxo, né? Ele é português e escreve sobre Portugal. Nós pedimos para ler essa obra porque faz parte da nossa história política, né? E a história é o seguinte: a história conta a história de Germana. Germana é uma herdeira de uma propriedade rural, de uma fazenda muito promissora, e essa fazenda ela foi herdada da tia, a tia que é a Quina, né? A Joaquina. E essa tia, por sua vez, ela não comprou a fazenda, ela herdou dos pais, né? Então a história ela é toda feita de frente para trás. Então há o que a gente chama aqui de flashback na narrativa. A narrativa é contar as memórias de algo, sabe? Tipo memórias póstumas de Brás Cubas, mais ou menos assim. Então nós temos a história lá de 1870, né? A história remonta a Maria da Conceição, que é a matriarca, casado com Francisco Teixeira, que é o patriarca. Ele é um boêmio, uma espécie de Dom Juan, um bom vivant, né, que tem relacionamento com várias mulheres, e ela é uma mulher muito religiosa. Eles tiveram filhos, né? Tiveram aí a Quina, que é a mais importante, a segunda filha, tiveram a Estina, chamada de Tina, tiveram o Abílio, tiveram o João, né? Então, ou seja, é uma família completamente religiosa, né? Tradicional. Lá no passado, nos anos 1870, esse casarão pegou fogo, foi reconstruído, né? E a partir disso, a história vai ser contada até mais ou menos nos anos 40. Então, a história ela vai para o passado e depois se torna linear. E dentro desse jogo temporal, quando de 1870 até 1940, mais ou menos, vai haver um vai e volta aqui dentro. Então, às vezes, ela conta a história de 1910, volta para quando ela tinha 15 anos, vai quando ela tinha 58, mas quando ela era criança, tá? Mas no final vai chegar até 1940, mais ou menos, né? Então, vamos aos fatos. A Tina, a Albertina Bessa Luiz, ela é portuguesa, autora da obra, está situada no modernismo de Portugal. O que que ela trabalha? Ela apresenta para nós essa questão de, é, de uma propriedade rural de uma família ser metonímia. O que que é metonímia? Uma representação. Ela é metonímia da própria
do próprio Portugal. Como assim? Portugal é um país aristocrata, com uma belíssima história marítima, com uma história aristocrática brilhante, e os conservadores têm pouco apreço à ideia de república, que é proclamada em 1910. Então, Portugal é necessariamente agrário, aristocrata, passadista. Então, a Fazenda representa este Portugal, tá? Então, a família, a Sibila, né, que nós vamos chamar daqui a pouquinho, a Quina, ela é a segunda filha, mais amada pelo pai. O pai é um boêmio e ela acha o pai maravilhoso. Ela acha o pai assim fantástico, engraçado, tem uma pulsão de vida muito grande. Quando os pais morrem, um irmão vai para a cidade, o outro se casa. Então ela fica com a fazenda para tomar conta. E ela vai plantando, vai construindo, vai ordenando e vai fazendo a fazenda se tornar produtiva. Nessa produção, nessa competência, ela acaba abrindo mão da própria vida íntima. Então, se você comparar aí com Cristiano Sobral, né, a no Terra Negra, a Quina, ela não é o oposto, ela tem a consciência racional de que para se autoafirmar enquanto mulher poderosa, seria necessário não se casar. Então ela teve um relacionamento, um namoradinho chamado Adão, ela abre mão desse Adão para ficar como gerente dessa fazenda, né? E a fazenda começa a prosperar, começa a ganhar muito dinheiro e tal. No final do ano ela dá um prolabore para os irmãos, mas os irmãos sentem que eles estão sendo enganados, né? Que eles deveriam ganhar mais, né, porque o lucro foi maior. Mas ela mesma que trabalhou, né? Então, quando começa a ficar uma situação de indisposição, ela começa a comprar as partes dos irmãos e ampliar mais a fazenda. Então, ela está dizendo para nós que se a fazenda é Portugal, ela seria o monarca, né? E se os outros estão indispostos, ela comanda tudo e põe debaixo da tutela dela. Então, ela está mostrando uma espécie de resistência aristocrática rural a um novo Portugal que vai surgir, né? Porque o tempo vai passando, vai chegando modernidade, né? Ela tem um tio que era amigo de político, só falava em progresso, né? Que era o tio José, e tal. E ela não gosta muito desse assunto. E aí, então, ela vai ficando tão influente e respeitada, porque esse era o plano dela, ela ficar rica, mas com o próprio esforço dela, né? O segundo plano era ser respeitada como uma referência de pessoa. Então, ela andava muito bem vestida, era uma religiosa, falava baixo, tinha uma voz correta e tal. E aí ela faz amizade com uma condessa. A condessa era viúva, né? E ela acaba tomando a Quina como conselheira. E é daí que vem o apelido de Sibila. Sibila é uma pessoa, seria uma entidade racional, tipo aquela do oráculo, né? Quando os gregos iam no oráculo saber sobre o futuro. Sibila é como um caraíba, uma pessoa sensata, racional, que sabe o que vai acontecer ou como agir. Ou seja, é a razão propriamente dita. Então, enquanto Sibila, ela vai ajudando essa condessa a se comportar. A condessa tem pulsões excessivas, né? Adora encher o palácio de artistas e bancar festas. Ela tem pulsões sexuais, né? Inclusive tem um escudeiro lá que mora com ela, que cuida dela, bem mais jovem, e não se sabe, né? Não deixa clara a narrativa se ele é só um cuidador, um acompanhante, ou se eles tiveram uma fé, alguma coisa assim, né? Bom, enfim, esse escudeiro tem um filho, também não sabemos se esse filho é desse relacionamento, mas lá na obra ele fala que não, que é um filho de uma mulher da noite, né, uma mulher que ocupa esses lugares chamados de casa de lupanar, né? E esse menino chamado Custódio ficava ali, né? A, a Sibila, né? Como ela não teve filhos, quando a condessa morre, ela adota esse Custódio. Esse Custódio, para você lembrar, o nome dele de verdade é Emílio, né? Mas ele tem apelido de Custódio, porque ele custa muito a ser aturado e custa muito em dinheiro. Ele vai crescer como sendo um bom vivan, ele vai crescer, para quem leu aí o livro Dois Irmãos, do Milton Ratum, ele vai ser igual o Omar, sujeito sem regra, gosta de beber, gosta de sair com várias pessoas, não tem um respeito ao próximo, né? Então, esse Custódio ele tem impulsões até naturalistas, ele é muito animalizado, né? Tem até uma cena que quando a Quina fica doente, ela vai ser tratada na cidade, né? Então, aí o contato dela, que você está vendo, é tímido, é um pouquinho e volta. A cidade não é o ponto principal ali, enquanto a Quina está viva. Então, quando ela vai para a cidade tratar essa pneumonia, esse rapaz, o Custódio, ele não come nada, né? Ele só come naquela volta. E de tanta felicidade de voltar, ele sobe em cima de uma árvore, pega em um ninho um passarinho, tipo uma pomba, né? E come o passarinho vivo ali, né? Então, é um personagem que tem alguma
alguma possibilidade de interpretação de distúrbios alimentares, né? Falta nele, né, uma referência de regra, de superego, né? Talvez por ter sido criado de uma forma tão rica e sem nenhum tipo de educação, ele se transformou num sujeito ainda incivilizado, embora fosse viver com a quina na casa da Vessada, que é essa propriedade, e tivesse muito acesso ao dinheiro, né? Bom, a Kina, ela fica mais doente, e quando ele vai morar com a Kina, já tinha nascido uma sobrinha chamada Germana, e a Germana vai passar férias nessa casa com a tia. Elas, de princípio, elas se odiavam, mas elas se odiavam por uma coisa que tem que ficar bem marcada em você que vai fazer UFO, né? Elas se odiavam porque elas eram idênticas. Idênticas no olhar, idênticas no agir, idênticas no pensar, idênticas na forma como concebe o mundo. E como a Sibila é uma mulher muito experiente, ela já viu isso na menina, né? Então, ela passa a criar a menina nem volta para a fazenda. Ela odeia o custódio, mas não odeiam porque os dois vão ser concorrentes da herança, tá? Eles nem sabem que qual herança vão receber, a menina nem é herdeira direta, ela é sobrinha. Eles se odeiam porque eles são incompatíveis. Ela é apolínea, ele é dionisíaco. Olha que brilhante análise. Ela é da regra, da ordem, do pensamento, da razão, do cumprimento de regras. Ele não, ele é o excesso, ele é a noite, ele é o vinho, ele é a sexualidade, tudo fora dessa situação apolínea. Então é uma briga ali entre um Portugal desregrado, que quebra, que fale, e o Portugal consciente de que é necessário regra para manter aquele império. Lembramos que a fazenda é o próprio Portugal, uma metonímia disso, tá? Enfim, eles vão discutir, eles vão brigando e tal. A doença da Quina se agrava e ela vai morrer com 94 anos, que é a mesma idade da dona Carmelita, lá do Bacurau, hein? Não se esqueça. E as duas têm uma influência muito grande da comunidade em que eles vivem, né? Elas sustentam a comunidade, cuidam da comunidade, cada uma resguardada, né, as suas diferenças de classe social. E só que antes de morrer, ela fica muito tempo na cama. Isso na cama é importante porque o corpo dela parou de funcionar, só a mente funcionava. Isso é muito importante porque se o corpo para, todas as nossas pulsões, nossas paixões, nossos excessos também são paralisados. Se a mente continua funcionando, ela se transforma num ser somente pensante. Então, se você pensar em Platão colocava dois mundos, né? O mundo das ideias e o mundo do corpo. O mundo do corpo parou de existir, só sobrou o mundo da ideia. Então, é ali o ponto máximo que ela chega de Sibila. E as pessoas iam até ela para ouvir o que a mente dela considerava correto. Ela mesma fala que se sentia, isso é fala dela, hein? Espírito absoluto. O espírito absoluto é uma fala de um filósofo chamado Hegel, que está ali no materialismo, entre o materialismo e o idealismo, né? Ele dialoga um pouco com Marx materialista e ele idealista. Ele é um racional, dizendo que exatamente somos frutos de uma concepção histórica e que é via razão que a gente reconhece o nosso estado no mundo. A razão nos conecta à nossa existência. Então, ali ela é o espírito absoluto, ela não tem mais o corpo. E aí o custódio começa a agonizar, porque ele fala, a senhora vai morrer, o que que vai ser de mim e tal. E ele começa a pedir porque ela deixar a herança toda para ele, né? E ela começa a revelar aqui para nós leitores uma relação afetiva tão grande, igual a da mãe do Omar, né? Lá nos Dois Irmãos tem, né? A Zana, uma relação edipiana, uma relação de paixão enorme, porque ela vê naquele menino a figura do pai, né? Os excessos do pai. Ela era apaixonada pelo pai, complexo de Édipo. Agora é apaixonada pelo filho, que é o espelho do pai. Então ela está buscando ali, né? Sempre uma paixão racional, né? Não tem nenhum contato entre eles, porque ela é o espírito absoluto, não tem mais contato físico, né? Isso tudo passa dentro da mente dela, né? O quanto ela sente prazer, tanto que ela fala, né? Vou deixar de educar, vou só viver a alegria de estar com ele. E ele deita no colo dela e chora. Então, os dois aí têm uma relação que a gente chama de simbiose, né? Que não se separam. Por fim, né? Ela falece e o desespero, e, assim, ele desesperou. Eu não sei se eu desesperaria, porque ele acaba recebendo duas propriedades e acaba recebendo um valor mensal, um prolabore mensal, quer dizer, então ele tinha propriedade rural, tinha onde morar e tinha dinheiro a receber de dividendos.
isso equivale a, eu vou inventar uma cifra aqui, a 10% da fortuna da Quina. Os outros 90% ficando para a Germana. Então, a Germana termina a obra, ela pensando que a responsabilidade dela era maior ainda, porque a Quina construiu o império de dinheiro e o império de razão. Ela herda o império de dinheiro, e ela tem que cumprir agora o mais difícil, o império da racionalidade. E ela fala na última frase dela, ela diz: quem sou eu para continuar essa obra, para explicar para os homens como é que a vida funciona? Será que eu seria uma nova Sibila? E aí o leitor pensa, né? Se cair na pegadinha da pergunta dela, vai errar a questão. Mas se você entender que ela já está refletindo sobre racionalmente sobre alguma coisa, se ela tem uma consciência da responsabilidade do lugar que ela ocupará na família, não há dúvida que ela seria a nova Sibila. Então, Sibila pode ser tanto a Quina quanto a Germana, hein? Atenção nisso. E aí, no último momento, já nos anos 1940, aparece um Bernardo. Bernardo é um moço da cidade, que usa chapéu, declama poema, fala bem, conhece tecnologia do momento presente, né? Então, ali é o encontro de um outro mundo, um novo Portugal, um Portugal que é progressista, depois de 1910, republicano. Então, a obra termina com ela, representando a aristocracia, representa com ele, representando o progresso. Isso é que deve ser a síntese de um novo Portugal que emerge na visão dessa artista modernista portuguesa, Agostina Bessa Luiz, né? Ele deve se adentrar a esse novo século, século XX, é um século futurista, tecnológico, moderno, mas nunca deve abandonar as suas raízes, como ele chegou até ali. Então, não deve perder nem a riqueza, nem a razão. E aí você pode entrar no século XX sem nenhum problema. Legal? Espero que tenham gostado, né? Eu achei que a minha explicação foi, olha o tanto que eu sou humilde, foi muito melhor do que ler a obra. A obra é, ó, dificílima, mas depois dessa explicação vai ficar mais fácil para vocês, tá? E agora vamos para a obra da Adriana Calcanhoto. Adriana Calcanhoto, eu perguntei nas salas em que eu dou aula, quem conhecia a Adriana Calcanhoto. Um monte de gente disse, não, não conheço. Claro que vocês conhecem, é impossível não conhecer a Adriana Calcanhoto. Você quer ver? Ó, avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Até meu filho de 8 anos conhece a Adriana Calcanhoto, todo mundo conhece, né? Adriana Calcanhoto, ela é uma artista que se afirma nacionalmente a partir dos anos 90. Ela grava um álbum, para quem não sabe, álbum é quando a gente comprava o CD, na verdade é quando comprava o LP antes, né? Então vinha o LP com a foto do artista na capa, o nome do álbum, a quantidade de música com o título delas, e dentro do álbum vinha um encarte contando a história das músicas, contando o que o artista pensou quando escreveu aquela letra, né? Haviam informações. Então, o álbum era usado para fotografia, mas era usado também para música. Depois veio no CD. Então, quem comprou o CD da Adriana Calcanhoto, Fábrica de Poema, vai ver que ela está no fundo de um olho, e ela é a própria pupila que vê a gente. E se ela vê a gente e ela é uma fábrica, ou ela usa a gente como matéria-prima para aquilo que ela vai produzir, ou ela produz aquilo que vamos usar na nossa vida. Então, de qualquer forma, há uma ligação entre o que ela produz e a vida real na qual estamos inseridos. Então, vai ser muita música falando de pulsão de vida, de história de vida, algumas que têm uma pegada um pouquinho mais engajada, né? Então é isso um álbum, tá? É, nesse álbum, ela escreve o título das músicas com 15 livros empilhados, de modo que a gente vê né, na lombada do livro, né, o título escrito a caneta. É como se a gente estivesse, então, entrando em contato, não com músicas, já que é um álbum, né, mas com fotografias. Por quê? Quando você olha o olho dela, ela está com uma máquina fotográfica tirando foto da gente. Então, ela está tirando fotos da nossa vida. Esse é o ponto 1. Segunda coisa, eu estou escutando música, então pode ser um álbum também de músicas, mas pode ser que seja um álbum de poemas. Então, a definição de gênero dessa obra, ela é muito tênue. Nós não sabemos se estamos vendo fotografias da vida, ouvindo músicas sobre a vida ou lendo poesia sobre a vida. Portanto, você está entrando em contato com uma obra que tem um hibridismo de gênero. E já aí a gente classifica ela como uma obra pós-moderna, né? A Adriana começa com a fábrica de poemas,
e a Fábrica de Poemas, que é um título também de uma das faixas, diz que ela sonha com uma arquitetura ideal, ela sonha em fazer um poema perfeito, né? Quer dizer, então ela tem uma obsessão enquanto artista de apresentar para você uma obra, uma música, uma foto bonita da realidade que ela vê. Então a gente vai chamar isso de uma obra que explica a própria obra de função metalinguística, tá? Então isso a gente vai achar demais em vários poemas dela. Outra temática importante que ela trabalha é a questão do amor. A questão do amor, quando ela diz lá na faixa metade, né? Não posso passá-la aqui para você, mas eu acredito que você já tenha escutado, né? Quando fala, eu perco a chave de casa, eu perco o freio, estou em milhares de cacos, eu estou ao meio. Onde será que você está agora? Que ela não me escute cantando, né? Cada um na sua praia, né? Como diria a filósofa Tati Quebra-Barraco, ado a ado, cada um no seu quadrado. É o seguinte, né? Então, quando ela diz nessa música, onde está você agora? Ela está dizendo para nós que no processo de interlocução a gente precisa, em latim, né, do ego, hic e nunc. Ego significa eu, um eu que fala, um eu que ouve. O hic significa aqui, aqui, e o nunc agora. Então, o eu, aqui e agora, são as informações básicas de um processo de um discurso. Quando um aluno me manda uma mensagem dizendo assim, professor, que dia é a prova? Eu respondo para ele: oi, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo, eu dou aula em 5 escolas, dou aula em 20 turmas de 3 ou 4 matérias diferentes. Você poderia me posicionar? Aí ele pede desculpas e responde: eu sou fulano, da escola tal, da disciplina tal, do bimestre tal, quero saber que dia é a prova. Então, ele coloca nessa segunda mensagem o eu, que é o ego, o Rick Nunc. Eu estou aqui agora com uma mensagem definida dentro de um espaço-tempo que pode ser compreendida com facilidade. Então, quando ela pergunta onde está você agora, na verdade, ela está realmente faltando interlocução. E essa falta de interlocução é sinônimo de justamente o sofrimento de duas coisas que se apartaram, o eu e o outro. E aí ela se posiciona como uma romântica que sofre. Só que quando a gente vê as outras músicas que pegam essa parte de romantismo, nunca há o encontro de volta, nunca há o final feliz. Então, se nunca há isso, se essa angústia é tremenda e sempre, ela tem uma pegada aí de Schopenhauer, né? Da vida que não se realiza, ele causa angústia, do desejo que não adianta realizar ou não é possível que se realize. Então, tem uma pegada aí neossimbolista. Em falar em simbolista, tem uma música dela, O Verme e a Estrela, que não é dela, é do Pedro Kilkerry, que é um autor simbolista. Então, é a história de uma estrela e um verme aqui embaixo. O verme é apaixonado pela estrela, né? Como se fosse o homem e a mulher, né? O verme, a estrela, o masculino e o feminino. Ele pede para que ela demonstre o amor, o possível amor, mandando um pouquinho de raio de luz. E a hora que termina a letra do poema, ele é queimado por esse raio de luz, ele é cegado, ou seja, ele descobriu que estava cego de amor, que ela correspondeu a esse amor. Então, quando o amor é correspondido, ele mata. Quando ele não é correspondido, ele causa angústia. Isso é Schopenhauer puro, puro, né? Realizou o desejo, opa, estou infeliz. Não realizou, estou infeliz também, né? Por que realizou? Porque ele foi cego ali, né? Ficou sem a visão, né? Só que nessa música há uma inversão. A voz da mulher é a voz do verme e a voz do homem é a voz da estrela. Então a gente consegue perceber que ela não é convencional. Ela trabalha hibridismo de gênero, inversão de papéis socialmente construídos pela sociedade e trabalha letra que não é dela. Aí a dela é só a música, tá? Algumas são dela, como essa, como Cariocas. Cariocas são bacanas, carioca, né? Ela faz uma homenagem ao povo carioca, que tão bem a recebeu quando ela sai de Porto Alegre e vai para lá, né? Então ela inverte muitas coisas. Outra música importante é a primeira. A primeira não é dela, né? Só a música é, a letra não. Pedro Andrade, que é o autor, na verdade é um cineasta brasileiro muito importante, que cuidou da transposição de obras literárias para o cinema, como Macunaíma, Casa Grande Senzala, Raízes do Brasil. E aí ele foi questionado em 1987 sobre por que fazia cinema. Foi questionado na França, por uma revista francesa. E a letra é a resposta que você vai ouvir na faixa 1, para chatear os imbecis, para andar à beira do abismo, para fazer dinheiro. Então, ele vai colocando frases que diz por que ele faz cinema. E como ele responde de uma forma muito agressiva, muito bruta, a gente tem que contextualizar, né? Ele responde isso em 1987, logo depois da ditadura militar.
né, numa abertura artística que teria uma função de levar o Brasil, o brasileiro, a receber aquilo que a Constituição promete, a ser realmente livre na sua democracia. É uma música muito dura, no sentido quase que de ser agressiva para responder o que eu faço cinema. Eu faço porque não é possível um mundo sem arte. A gente tem que chatear os imbecis. Quem são os imbecis? É o pessoal do sistema, né? Acabou a ditadura, mas o presidente do Brasil era José Sarney, que era ditador. Então, assim, foi meio mequetrefe, meio mandrake, né? A gente acaba a ditadura, mas deixa um ditador continuando. Né? O Brasil sempre fez isso. Ah, vamos ficar livre de Portugal, mas deixa o Dom Pedro no governo, que é português. Então, a gente sempre... Então, assim, ela arrasta algumas coisas históricas nessa música que ela tão bem ritmou, sendo a letra do Pedro de Andrade, tá? Também temos duas músicas realistas importantes, que é Dois Irmãos, do Chico Buarque. Dois Irmãos é a história de dois irmãos que, de madrugada, eles têm instrumentos na mão. Não dá para saber se são instrumentos musicais, se estão fazendo um show, e no final desse show um deles morre, ou se são instrumentos de trabalho, porque afinal, às 5 horas da manhã é o horário do proletariado ir trabalhando. E o Chico Buarque sempre está ligado a essa causa de defesa dos oprimidos, né? Então tem que tomar cuidado com essa leitura. Outra música importante é o Retrato de Gertrudes, que é uma experiência. Parece que você está lendo alguém batendo numa máquina datilografada, e são frases desencontradas. Eu, você, ele, o trem, o sol, tal. A gente vai chamar isso de gagueira mental, né? A gagueira mental é uma das experimentações do dadaísmo, que é uma forma, uma vanguarda europeia lá do século XX. É uma música, é uma arte feita sem nenhum tipo de projeto, de finalidade, ou de rascunho. Simplesmente a gente vai agregando coisas, juntando, e no final a gente apresenta aquilo como objeto de arte, né? Por que o dadaísmo é importante? Porque a mensagem do dadaísta, ela não está na mensagem, ela está na destituição da mensagem, para dizer que qualquer pessoa poderia ser artista, não precisava nascer com o gene da criatividade, não precisa ser um grande gênio, precisa ser uma pessoa que se predispõe a fazer arte. Você se predispõe a fazer arte, qualquer um pode ser artista. E não precisa apresentar mais em museu, pode ser em qualquer lugar. Então, ela vem abrir para a modernidade, aquilo que a Adriana Calcanhoto está dizendo para nós. Está abrindo para os anos 90 uma nova forma de música, então a música vai ser experimental depois de uma época de ditadura, e lá no século XX acontecia isso na Europa. Então, e essa Gertrudes aí foi uma mulher que influenciou muito Picasso. Então, Picasso é uma obra cubista. Então, cada linha ali, por exemplo, poderia ser uma figura geométrica, uma mistura de cubo-dadaísta, seria mais ou menos isso, tá? E a última música, chamada Minha Música, nela a Adriana Calcanhoto mostra o contrário do que ela fez. Ela fez uma música engajada, uma música experimental, uma música romântica, uma música antirromântica, né? Então, uma música que ela fala, aconteceu sem que a gente esperasse, aconteceu sem um sino para tocar, aconteceu o amor, aconteceu o nosso encontro, mas ele não foi mágico, como os românticos falam. Quando acontece, de forma realista, aconteceu naturalmente. Não teve ninguém testemunhando, não teve sino tocando, não teve padre cantando, anjos tocando trombeta. Simplesmente aconteceu. É uma coisa básica. O amor, então, é transcendente? Não. O amor é aqui. Ele fica transcendente quando ele não se completa. Ele fica na nossa mente. Metafisicamente, ele fica ali, né, nos criando metáforas, oxímoros, paradoxos, metonímias e etc. Né? É um grande manancial de estrutura para a gente fazer poesia, fazer música e tal. Mas quando ele se concreta, ele é isso, é casar, ter filhos, é criar a vida, é se alegrar com isso. Aí ela se torna uma Nietzscheana, né? A vida tal qual ela é, sem mistificação, sem fantasia. Tá? Então, quando ela fala das coisas do mundo, vamos associar a Nietzsche. Quando ela fala do desejo incompleto, da tristeza e da angústia, vamos associar a Schopenhauer, que estão de mãos dadas ali no momento chamado crise da razão, né? Que é a crítica a tudo que a Revolução Industrial trouxe para a gente, que remonta à música 1. Voltemos para a última música, né? Então ela criou tudo isso, ela criou crítica, ela criou idealização, ela criou crítica à idealização, ela criou música experimental, ela criou música engajada com o Chico Buarque e tal. E de repente, nessa última faixa, a 15ª música, ela fala: eu não estou fazendo música para nada, estou fazendo música por fazer, eu só quero que a minha música seja música, eu não quero fazer nada além da própria música. Não precisa transcender, não precisa ser política, não precisa falar de amor, não precisa falar nada. Então, na verdade, essa música é a música que vai cair nessa prova, hein? Ela é a contradição da síntese criada até a 14ª. Na 14ª, ela faz um monte de coisas importantes, bonitas e belas. De repente, ela fala: não,
A música é só música, como se ela estivesse dizendo assim, humildemente, ó, sei que vocês estão batendo palma, que vocês gostaram, mas para, foi só uma musiquinha, tal. É mais ou menos isso, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que você esteja aí dentro do seu ônibus, do seu carro, escutando isso aí. Comenta aqui no vídeo para mim se você gostou, qual foi a parte que ficou dúvida. Você vai para a segunda fase? Fala contigo aqui para a gente ajustar uma aula aqui no online e a gente combinar exercícios abertos, exercícios discursivos, temas de redação, tudo isso você pode encontrar no literatura.ead.guru, tá tudo lá, é só me falar aqui também que a gente vai junto nessa aventura, tá bom? Obrigado, boa prova para todo mundo.